Oi, mamãe, tudo bem? Eu sou a Ângela, eu sou mãe do Guilherme, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição materno-infantil. E o objetivo desse vídeo é te auxiliar na construção do teu plano de parto através da minha experiência durante o meu plano de parto e durante a construção do meu plano de parto. Então, eu tô aqui com a minha colinha para trazer as informações de forma mais eficiente. Uma coisa que eu achei muito importante durante a construção do meu plano de parto foi ressaltar o tipo sanguíneo, tanto o tipo sanguíneo da mãe quanto o tipo sanguíneo do pai do bebê. Por quê? Além da informação da parturiente, é importante que a equipe médica ela tenha acesso à informação do pai do bebê, para que lá na hora do parto, caso seja necessário alguma intervenção, eles tenham conhecimento dessa informação. Por vezes, isso pode ser relevante. No meu caso, eu tenho o fator RH negativo e o meu esposo, o pai do meu bebê, tem o fator RH positivo. Durante a gestação, a gente conseguiu acompanhar isso através do exame do Cumbis para ver se tinha alguma alteração. Mas lá na hora do parto, não é feito esse exame, então é bem importante que a equipe que vai te auxiliar tenha essa informação. Para além do tipo sanguíneo, é bem importante algumas informações que estão lá na caderneta da gestante e podem te auxiliar na construção. Então, alguma questão sobre ter uma veia pega, eu tive e eu posso dizer para vocês que eu me arrependi. Hoje eu não deixaria o acesso lá. Meu parto ele foi um parto realizado na banheira, em grande parte por um longo período na banheira, e aí ter esse acesso acabou me deixando desconfortável. Eu não tinha uma boa motilidade do braço, então eu não conseguia movimentar esse braço muito bem, eu tinha mais desconforto ali do que eu estava tendo em si com o trabalho de parto. Mas se tu acha necessário, se tu vai ficar numa posição em que tu acha que não vai precisar dessa movimentação do braço, é um acesso que não precisa ser feito na hora, caso venha a ser necessária uma medicação. Sobre medicações, no trabalho de parto, toda e qualquer medicação, ela tem que ser sinalizada para a gestante. Isso é uma questão de uma conduta respeitosa. E eu enfatizei isso muito no meu plano de parto. Então, toda e qualquer medicação que vinha a ser realizada, eu era informada sobre o que era, para que servia e qual a posologia estava sendo aplicada. Outra coisa que é bem importante é deixar claro no teu plano de parto se tu quer que seja feita a infusão do soro de ocitocina, porque por vezes não é algo que a equipe vai entender como necessário, mas em outras situações a equipe pode entender uma necessidade de imediato e realizar sem a comunicação com a mãe. Então é bem importante que tu deixe isso ali esclarecido. No meu caso, eu coloquei que, se necessário, somente para corrigir o trabalho de parto. Se meu trabalho de parto não estivesse andando conforme o planejado, conforme o usual, o necessário. Sobre o rompimento da bolsa por parte de algum profissional. Isso é uma coisa que pode ocorrer. Chegou lá, a parturiente ela tá com uma dilatação legal, já tá com um trabalho de parto ativo, já um período de trabalho de parto já bem extenso e a bolsa ainda não se rompeu. E aí, eu peço para que a equipe faça o rompimento da bolsa ou não? No meu caso, eu pedi para que não fosse feita, para que esperasse a bolsa romper. Mas isso vai de cada mãe, então se for uma coisa que tu quer que aconteça naturalmente, é importante salientar isso ali no teu plano de parto. Se não houver espontaneidade no trabalho de parto, né, qual a intervenção que tu quer que a equipe médica venha realizar? E durante o trabalho de parto, né, tu quer comer, tu quer beber, tu quer se movimentar. Algumas coisas assim são bem necessárias, vão fazer toda a diferença no teu conforto. No meu caso, eu fiquei praticamente o meu trabalho de parto final ali, praticamente o expulsivo dentro da banheira. Mas para que o meu bebê viesse a nascer, eu tive que sair da banheira e ir para um banquinho para que a posição deixasse mais confortável para ele vir. Então, por vezes, tu vai ter que respeitar o teu corpo. Às vezes, a tua vontade, ela não vai ser atendida pelo teu próprio corpo, mas ela vai ser respeitada pela equipe. Então, deixar isso bem claro ali vai fazer com que tu te sinta mais segura e mais confortável.
Em todo caso, chegou no final do trabalho de parto e não houve um parto espontâneo e tu tiver que optar pela cesariana, é bem importante deixar claro ali como é que tu quer que essa cesariana ocorra, deixar claro sobre a questão do teu acompanhante, deixar isso já definido. Outra coisa é para o momento assim que o bebê nasce. Vamos falar sobre uma coisa bem importante lá no trabalho de parto, sobre a laceração. Então, eu optei por laceração natural, mas há uma liberdade de optar pela laceração que hoje já não é mais feita pelo SUS. Mas se tu for fazer o teu plano particular, alguns profissionais ainda oferecem essa opção de fazer a epísio. Esse cortezinho que auxilia na hora da expulsão do bebê. E assim que o bebê nasce, né? Então, como é que o que eu quero para quando o meu bebê nasceu? Afinal, dizem que quando a gente vai parir, a gente vai para Partolândia e a gente não tá vendo, não tá sentindo, não tá entendendo nada. Comigo não foi assim. Então é bem importante deixar bem claro no teu plano de parto o que tu quer para esse momento em que o teu bebê nasceu. E após o nascimento do bebê, sobre o corte do cordão umbilical, como é que tu quer que esse corte seja realizado, por quem que tu quer que esse corte seja realizado. No meu caso foi realizado pelo meu esposo. Assim que o bebê foi retirado do teu colo, no meu caso, o meu bebê ficou com o cordão pulsando por quase 3 minutos, até que esvaziasse o cordão umbilical, e aí sim ele foi efetivado o corte e ele foi retirado para ser higienizado, foi retirado dos meus braços para ser higienizado. Então esse processo ele é muito importante e a partir do momento que ele foi retirado dali, deixa claro como é que tu quer que seja feita a manobra para a remoção da placenta, deixa claro se tu quer ocitocina ou não. Eu deixei claro que sim, eu queria. E isso é bem importante porque ela ajuda na prevenção de uma crise hemorrágica. Então, em algumas situações vão ser muito necessárias, por isso é importante não se opor. Uma coisa que eu fiz com o meu bebê no hospital e hoje no meu próximo bebê, se eu tiver, eu não vou fazer, é dar o banho lá no hospital nas primeiras 12 horas de vida. O meu filho, ele tomou banho com 16 horas de nascido, 18 horas de nascido. Mas se eu pudesse evitar, agora meu próximo bebê eu vou trazer para casa para dar o primeiro banho em casa se for possível. Porque o que acontece? Essa camada que o bebê nasce, ela auxilia muito na proteção da imunidade do bebê, ela auxilia muito no desenvolvimento dessa primeira imunidade. Então, é muito importante para a mãe ter contato com essa camada protetora nas primeiras 24 horas para que ela vá se modulando para, através da amamentação, produzir os anticorpos necessários para o bebê. Isso vai ajudar até mesmo na produção e na liberação do colostro no momento da pojadura. Então, que é aquele momento que o leite verte, né? Que as mamas vêm e ficam cheias do colostro. Outra coisa que eu não sinalizei no meu plano de parto e eu achei importante depois é o tempo de qualidade com o bebê. O que acontece? Ali, no meu parto, isso ficou muito evidente, que eu registrei o meu parto, então ficou muito fácil de perceber que isso foi respeitado. Mas em outras pacientes, né, em relato de outras pacientes, elas deixam bem claro que elas não colocaram que queriam ter um primeiro momento com o bebê, e aí a equipe acabou sendo muito profissional, muito prática, e não deixou, num primeiro momento, a família desfrutar desse primeiro contato com o bebê, a família que eu digo ali, a mãe e o pai, logo no pós-parto imediato. Então, isso é bem importante salientar, que tu quer que aguarde o cordão, espere o cordão